noite. Vamos começar a live de quarta-feira. Olha, já tem gente de Fortaleza. Sempre um prazer voltar aqui. Gabriel, já eu te chamo, só um pouquinho. O pessoal está muito feliz, eu recebi inúmeras mensagens, tanto via WhatsApp como também via Instagram, no inbox, sobre o tema que a gente vai abordar hoje, né, que é pornografia. É um tema que assusta muita gente quando a gente ouve falar, porque sempre está ligado, né, relacionado popularmente com a vulgaridade, né, com a promiscuidade. E a gente vai fazer uma abordagem hoje que você vai ver que nem sempre é assim. Vamos ver como é que funciona a pornografia como válvula de escape em várias situações. E eu não poderia convidar alguém melhor, né, que estuda a fundo isso. Ele é mestre em ciência da comunicação lá da ECA, da USP, meu querido São Paulo, e doutorando em linguística lá da Unicamp. Gabriel Oliveira vai estar com a gente hoje para falar um pouquinho sobre esse universo e principalmente porque ele foi potencializado, né, nesse período aí de pandemia. Olha o maridão, olha a mulher, olha os filhos, que os sites pornográficos dispararam. Eu vou dar dados aqui para vocês terem conhecimento e vocês vão ver que está muito próximo da gente essa realidade pornográfica do que a gente imagina. Ainda é um tabu falar sobre isso? É um tabu. Mas hoje vamos rasgar o verbo. Vou convidar o Obrigado, Francisca. Vou convidar o Gabriel agora. Deixa eu ver aqui, gente. Eu sempre sou uma negação com essa internet, mas tudo bem. Vamos lá. Gabriel tá aqui. Gabriel agora, já enviei. Ele tava meio perdido com o Instagram, né? Ele nem tava com a conta ativa dele. Eu fiz ele abrir a conta de novo, ele vai explicar isso pra gente. Mas olha, podem enviando suas perguntas. O tema hoje é bem interessante. A gente tem aí 45 minutos para conversar. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Yuri. Tudo bem? Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. É um prazer estar aqui, uma honra receber o seu convite. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Olha, o prazer é todo meu, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento. Eu já estou com o Gabriel aí há quase 2 anos, de idas e vindas e artigos que ele escreve no site Lê Agora, está lá disponível até hoje, vocês podem entrar lá e dar uma olhada. E o Gabriel é um estudioso desse assunto, né, professor da Escola Técnica, do Instituto Federal Técnico, né, aqui de Mato Grosso, e estuda aí a fundo esse universo aí da pornografia. Confesso, Gabriel, que esse assunto é um pouco polêmico, porque tá dentro aí de muitos tabus, né, das pessoas falar sobre isso. Eu recebi muitas represárias quando eu enviei os posts de convite. Como assim? Tá entrando nesse universo? Se rebaixou? Tá baixando o nível? Que jornalista é esse? Por que isso acontece ainda hoje, Gabriel? Bom, Yuri, a gente tem uma cultura que é judaico-cristã. A nossa cultura aqui no Brasil, ela tem raízes lá no judaísmo, antes do cristianismo. O cristianismo pegou muitos desses valores do judaísmo e espalhou para todos os países que foram colonizados aqui na América por cristãos. Portugal é um dos países mais cristãos do mundo, e aí a gente tem hoje, na sociedade de uma forma geral, a gente tem valores judaico-cristãos, e esses valores, eles aproximam muito a noção de sexualidade do pecado, sexo como pecado. Você pega Adão e Eva, ainda se trabalha muito com a ideia de que o pecado original tem a ver com o sexo. Na verdade, se você for ver direitinho lá na Bíblia, no livro de Gênesis, nas Escrituras, tem a ver com comer o fruto proibido e tal. Mas tem gente que ainda associa essa noção de comer fruto proibido com sexo. E é fato que, principalmente os judeus, isso bem antes de Cristo, eles tinham um lance bem regulatório com relação ao sexo, que ele basicamente não era pecado se fosse utilizado para reprodução. Qualquer coisa fora da finalidade da reprodução já haveria problemas. Deixa eu só abrir um parênteses, Gabriel. Deixa eu só abrir um parênteses no teu raciocínio, porque essa pessoa que entrou agora, além da minha mãe, Jorge Graça Veloso, doutor lá de Brasília, esse cara é um gênio das artes cênicas, do teatro, da filosofia, foi um mestre, eu tive a honra de estudar com ele, meu professor, e também trabalhar com ele nos palcos. Então, assim, Graça, saudade de você, eu não podia deixar passar em branco tua presença aqui na live. Vamos falar sobre pornografia. E eu sei que você gosta de falar sobre isso. Desculpa, Gabriel, mas é porque ele é... Maravilha, bem-vindo, Jorge Graça, é uma honra ter você aqui conosco. Então, e inclusive, as noções do que hoje a gente conhece como pornografia e a relação disso com a arte, já que o Graça está aqui, as relações disso com a arte são intrínsecas
E por muitos momentos as pessoas até questionam, tá, mas pornografia pode ser considerada arte? Inclusive no meio acadêmico tem gente que não concorda, tem gente que tem um posicionamento que diz que sim, pode ser, tem gente que já separa ou estabelece um limite entre o que seria o erotismo, e aí poderia ser trabalhado como artístico, é o caso de um cara chamado Roland Barthes, que ele fez um livro chamado A Câmara Clara, lá na década de 1980, falando sobre fotografia, e aí ele vai dizer, como é que eu classifico uma fotografia pornográfica e uma fotografia erótica? Ele faz uma divisão e ele diz, o erotismo, a fotografia erótica não tem o sexo explícito, depende da sua imaginação levar aquela imagem para um conteúdo sexual. Já a pornografia, ela se apresenta como tal. Você não precisa imaginar muito, ela está ali na imagem. Já tem outras pessoas de outras correntes que dizem, mas qual seria a fronteira entre o erótico e o pornográfico? E, inclusive tem um cara com o qual eu trabalho um pouco mais agora, que é o Dominique Manguenot, que ele vai dizer que pornográfico não é o material em si, mas é o uso que eu faço desse material. Então, por exemplo, quando eu tenho aqueles livrinhos de umas marcas famosas que vendem por catálogo de calcinha e sutiã, você pode ter, de repente, uma pessoa que se masturba vendo as modelos vestidas de calcinha e sutiã que estão apresentando ali os modelos para serem vendidos. Agora, um catálogo de calcinha e sutiã é pornografia? Mas tem gente que, de repente, faz um uso disso que é pornográfico. Isso é interessante, a gente vai entrar nessa diferença aí do erotismo e do pornográfico, mas antes eu queria que a gente refletisse sobre uma análise um pouco mais antiga e muito mais específica, que é a respeito do órgão genital, né? Por exemplo, todos os registros de arte, né, em grande maioria a gente pode observar, os homens são bastante evidenciados com suas genitais expostas em estátuas, obras de arte, as mulheres também. Mas os próprios índios que andam pelados nas aldeias, qual é essa relação, Gabriel? Eu entendi dessa tua reflexão que a pornografia pode ser que esteja na nossa cabeça em relação ao que a gente está vendo, mas como foi nos primórdios dos tempos antigos, essas culturas em relação ao nu? Porque assim, a gente vai entrar, inclusive, só para deixar um gostinho para vocês ficarem até o final, vamos falar sobre a campanha da Tammy Gretchen, né, da Tammy Miranda, da Natura. Vamos falar sobre isso também. Mas assim, o órgão genital masculino, ele é uma joia, ele é algo que ele empodera, ele dá empoderamento para o homem, ele constrange outros homens que não têm aquele tamanho, aquela grossura que muita gente idealiza. A mulher, que aparentemente a genitália é parecida uma com a outra esteticamente, ela não representa tamanho a olho nu. Como essa relação da genitália relacionada à arte, à pornografia, desde esses tempos antigos? Isso, inclusive, ajuda a construir uma ideia que está difundida até hoje, que é a ideia do machismo, né? Ou a ideia machista de uma soberania, de uma supremacia do homem sobre a mulher. Quando a gente fala em pornografia em tempos muito mais antigos, pelo menos de sociedade ocidental, não posso falar muito de Japão, China, não tenho muito conhecimento sobre isso, mas de sociedade ocidental. Via de regra, especialmente antes do advento do judaísmo e depois do cristianismo, você tinha muito representações do sexo e do corpo nu, dos órgãos genitais, eram representações muito voltadas para a religiosidade, porque a gente tinha um homem basicamente agrícola, as sociedades giravam em torno da produção agrícola, e aí você tinha festas aos deuses da fertilidade. A época da colheita, terra fértil, se a colheita estava boa, vamos fazer uma festinha. E aí, nessa festinha, inclusive, havia... as pessoas andavam com objetos que se assemelhavam a pênis e vaginas, porque aí você ligava a noção da fertilidade da terra e da colheita à fertilidade humana em si. Então, e você tinha pinturas em cavernas, pinturas em paredes, e um pouco mais tarde, quando você pensa na Grécia, por exemplo, várias louças, vasos, pratos, tem muitas encenações do ato sexual em si. Então você tem um início da representação da linguagem do corpo nu e do sexo muito próximo à religião. Isso vai ser muito criminalizado, marginalizado para nós, sociedade judaico-cristã, a partir do ano 600 e 700, quando você tem o cristianismo já como religião oficial do Estado, do Império Romano,
então já difundido pela Europa, e aí você tem o estabelecimento, a partir do Concílio de Nicéia, dos 7 pecados capitais, aqueles. E um deles é a luxúria. E aí, justamente para se afastar da mitologia greco-romana, que tinha as festas de Baco para os romanos, de Dionísio para os gregos, que eram deuses do vinho, e aí você tinha orgias e tal. Para se afastar desse comportamento, você estabelece a luxúria como pecado capital, um daqueles que não tem perdão, e aí as pessoas que trabalharem com esse tipo de representatividade, com essas representações, elas estão condenadas ao inferno, basicamente. E aí você tem uma delegação disso para uma linguagem marginalizada, como se mantém basicamente até hoje. Só voltando um pouquinho para a questão do machismo, sim, juntando com a robustez física, via de regra, na média, o corpo masculino ele é mais forte do que o feminino, na média, você tem aí uma imposição física que nas cavernas com certeza fez diferença. E que foi se mantendo depois que a sociedade foi progredindo. Você tem o estabelecimento de um exercício patriarcal do poder, o homem manda e a mulher obedece, e uma das formas de exposição desse poder é justamente a você ser dono de um falo, você ter um pinto. Você ter um pinto e poder ostentar esse pinto, principalmente um pinto funcional sexualmente, isso é status, isso dava status em sociedades antigas e, de certa forma, dá status até hoje. Mas deixa eu te perguntar, como que essas pessoas, nesse período, conseguiam constatar, né, que o órgão genital ele tinha esse tamanho, essa desenvoltura que fazia com que o cara tivesse um empoderamento? Né? Não era só a parceira que via esse órgão genital, ou você está falando de realidades que mostravam ao público esse órgão? Quando havia as orgias, tanto para Baco quanto para Dionísio, Baco no Império Romano, Dionísio Tudo no era Império exposto. Grego, era exposto porque eram grandes festas, normalmente nos palácios, em que toda a corte, em que cortesãs, prostitutas, prostitutos e também alguns convidados especiais, eles presenciavam tudo. E via de regra, as pessoas que tinham mais poder, os mais ricos, as autoridades, elas podiam exercer esse poder, inclusive demonstrando o seu desejo sexual e fazendo com que ele fosse cumprido. Quer dizer, eu sou um poderoso do Império Grego, do Império Romano. Eu quero fazer sexo com aquela pessoa. Aquela pessoa era meio que obrigada a fazer sexo comigo, porque eu detinha esse poder e eu podia exercer esse poder sobre ela. E uma coisa importante, tanto na Grécia quanto em Roma, é que esses homens, eles até podiam manter relações sexuais com escravos, com meninos, principalmente no caso da Grécia, mas eles tinham que ser ativos. Então, eles tinham que ter obrigatoriamente um pênis funcional. Se o pênis não funcionasse, ou se eles quisessem ser passivos, eles sofriam sanções sociais por isso. Meu Deus, eu tô impressionado porque assim, você tá remetendo a um período aí bem antigo, ao qual os poderosos endinheirados conseguiam escolher os seus parceiros, parceiras sexuais. Não muda hoje na sociedade de hoje, só muda a roupagem. Né? Infelizmente, a gente sabe que pessoas endinheiradas, com poderes no trabalho, sociais, conseguem comprar praticamente as pessoas que se vendem, ou de uma forma direta ou de uma forma indireta, sexualmente falando, né? Infelizmente, o dinheiro ele ainda compra, né, o sexo de uma forma tão fácil, né? A gente vê isso diariamente, né? E aí, quando a gente começa a entrar no sexo como mercadoria, é que a gente começa a se aproximar do mundo da pornografia. Quando a gente fala em pornografia, de repente as pessoas pensam, é o filme pornô, é o site pornô. Também, mas é a sex shop, onde eu tenho os brinquedinhos, que hoje você entra numa sex shop, uma infinidade de coisas. Eu que já estou nos meus 41 anos, às vezes eu nem sei direito como é que uso, para que serve. Aí tem que ler as orientações, as instruções de uso para saber exatamente o que aquilo pode proporcionar. Mas assim, o mercado do sexo é gigantesco, desde as pessoas que se exibem em sites, em posições sensuais e tal, até efetivamente os filmes, que hoje a internet está lotada deles, e é um mercado gigantesco. Depois eu tenho alguns dados para dividir com vocês. E eu quero saber, olha só, eu vou começar a falar a respeito da busca pela pornografia com uma frase que eu separei aqui muito interessante, do Dr. Eduardo Perim, né, psiquiatra e especialista em sexualidade pelo Instituto Paulista de Sexualidade, o INPA-Sex, né? Ele fala o seguinte:
A pornografia funciona como um espelho do que o sujeito deseja fazer sexualmente. Nossos neurônios espelho praticamente atuam no lugar do ator pornô. Por isso, ela se torna tão atraente. Durante essa pandemia, precisamos utilizar nossa criatividade para não cair na monotonia. Então, quer dizer que essa reflexão dele pode ser verdadeira? Você, quando busca, faz uma seleção por um material pornográfico, você busca o que te gera prazer, feitiço, e você se coloca no lugar daqueles atores? É uma questão normal. Voltando para o meu mestrado, que eu defendi em 2007 foi sobre a G Magazine, uma revista que existia há mais de 10 anos e tal, que trazia homens nus no frontal com pênis ereto, que não é exatamente uma linguagem muito comum de se ver fora da pornografia. E a G Magazine eu classifiquei como pornográfica naquela época por causa desse conteúdo. Desde aquela época, eu lembro que a gente estabeleceu, a partir do Jean-Jacques Courtine e também do Sartre, Jean-Paul Sartre, a noção do olhar, o estabelecimento do olhar, porque esses homens, quando eles posavam com o pênis ereto, normalmente eles estavam olhando para a câmera. E aí você tem uma questão do olhar na pornografia, que naquele caso específico era um convite. Então, aqueles homens estavam convidando o leitor, a leitora da revista, e muitas vezes eles estavam segurando o órgão genital, estavam segurando o pênis, então eles estavam te olhando, você como leitor da revista, eles estavam te olhando e te oferecendo o que eles tinham em mãos, literalmente. Então, existe a questão do olhar. No filme pornô, muitas vezes evita-se a questão do olhar diretamente para a câmera. No pornô hétero, muitas vezes você tem a mulher que está lá no ato sexual, e muitas vezes ela está em posições que ela tem que se desdobrar para poder olhar para a câmera, para estabelecer essa questão do olhar como uma espécie de convite. No pornô gay já não é tão comum a questão do olhar para a câmera. Existe, mas não é tão comum, não é a linguagem mais usada no mainstream, nessa pornografia que é vendida comercialmente. Mas sim, você, via de regra, de acordo com Por que no gay não é tão importante o olhar? Principalmente porque a noção do convite, quando você parte da noção do olhar como estabelecimento de contato e de convite, você tem uma pornografia hétero que, na maioria das vezes, é uma pornografia produzida para o prazer do homem. Tanto que esse olhar, normalmente, é um olhar da mulher, não é um olhar da atriz para a câmera, não é um olhar do ator. Aliás, não são tão raras as cenas no porno hétero em que o rosto do ator não aparece. Você nem sabe se ele é loiro, moreno, mais careca. Mais um local onde impera o machismo também, né? Sem dúvida nenhuma, porque o objeto, e aí na posição objetal, literalmente de objeto sexual, é a mulher. No pornô gay, você tem a ideia de que são dois homens. E eu trabalho com um pornô gay em que as identidades são masculinas. Ou seja, você não tem aquele que seria o homem e a mulherzinha, o efeminado, a travesti. Não, em teoria não. Nesse caso, nos meus estudos, você tem dois homens com identidade sexual masculina. Então, numa linguagem mais popular, há dois homens que parecem homens, dois homens que parecem héteros. E aí eles começam a fazer sexo. E aí esse olhar, ele sai de uma participação, o olhar de quem está assistindo ao filme, especialmente no pornô gay. Ele sai de uma possibilidade de participação e ele entra como um voyeurismo. Por que voyeurismo? Porque aquele sexo gay, em teoria, ele está sendo feito escondido. Porque ele é mais marginalizado do que o sexo hétero. Então, o sexo hétero, por ser mais aceito pela sociedade, você terceiro, poderia ter alguma forma de contato com aquelas pessoas, porque elas não estão fazendo nada proibido e barrado. Enquanto que no sexo gay, tem mais a coisa como se fosse um flagrante. Então a câmera está ali, mas tem que fazer de conta que ela não está ali. E aí, na verdade, o que acontece é um voyeur, quase um spy, quase um espião, que pega aquela cena, está vendo aquela cena, mas as 2 ou 3 pessoas, ou quantas pessoas sejam que estão ali contracenando, elas, em teoria, no mainstream, não olham muito para a câmera. Tem essa questão da linguagem marginalizada no pornô gay. A gente sabe, Gabriel, que no Brasil e no mundo, né, existe uma grande parcela aí de pessoas conservadoras, né, que tudo que não for para procriação, né, o sexo, que não for para procriação,
ele é uma coisa desnaturalizada, né? Ele é uma coisa que não é natural, é pecadora. E aí a gente cai numa contradição de que muitas dessas pessoas que pregam, inclusive publicamente, essa visão, acabam, em alguns momentos, sendo pegas aí com vídeos em situações constrangedoras que elas que não seriam constrangedoras se elas não levantassem uma bandeira. O que está acontecendo com o mundo hoje dessas pessoas que usam uma máscara nas redes sociais, usam uma máscara na internet, na sociedade como um todo, nas ruas, na família, mas por trás tem que fazer as coisas mascaradas. Será que, por exemplo, é tão surreal um marido conversar com a mulher sobre posições sexuais? É tão surreal um marido conversar com a mulher sobre novas oportunidades de prazer, com uma terceira, uma quarta pessoa? Ainda é o cristianismo que impera? Ainda é a hipocrisia que a igreja impõe nisso aí? Será que o ser humano ele consegue ser menos porque tem desejos, porque tem prazer? É uma pergunta complicada e vasta, até porque, assim, eu especialmente, quando eu trabalho com as questões, principalmente voltadas para as ciências do comportamento, eu estudo psicanálise já há 16 anos, desde o mestrado e agora no doutorado, justamente para trabalhar essa questão da pornografia e da sexualidade como linguagem. Aí a gente tem que ir para as ciências do comportamento, mas eu falo de um lugar de linguista, não de um lugar de psicólogo, nem psicanalista. Eu sou uma pessoa que dentro da linguagem, eu estudo psicanálise voltada para a construção de sentido, para conteúdo, para mensagem. Eu não me autorizo clínico, psicólogo ou psicanalista. Tentando responder a sua pergunta. Religiosidade é um traço da cultura. As pessoas das ciências do comportamento entendem religiosidade como um traço cultural. Quer dizer, onde é que termina a religiosidade, onde é que inicia a cultura? Via de regra, a religiosidade é um traço cultural também. E a gente tem isso reforçado, porque aí pode pensar, quando fala em igreja, eu só vou aprender isso quando eu estou na igreja. Não. Vamos pensar numa coisa cultural que está estabelecida no Brasil, que é a telenovela. Quando que você lembra de uma telenovela que apresentava, por exemplo, um trisal? Uma família formada por 3 pessoas, sendo 2 maridos e uma esposa, 2 esposas, um marido. As poucas vezes em que isso aconteceu, normalmente era no cômico, era um núcleo cômico Dona Flor de e seus 2 novela. maridos, né? Por Dona exemplo. Flor e seus 2 maridos. Lembrando que um deles era morto, tinha morrido, tinha uma história meio assim. Foi pro imaginário, né? Não era real. Então, ou mesmo esses dias eu estava voltando a assistir uma novela do final da década de 1980 que um famoso streaming disponibilizou de novo, em que havia uma história que no último capítulo da novela havia um casal, um homem e uma mulher, desde o início da novela, e no último capítulo da novela, esse casal se juntou com uma terceira pessoa, uma mulher, e eles saíram da cidade deles e foram viver a sua vida de trisal numa outra cidade. Mas eles eram de um núcleo cômico, isso é uma coisa importante, é aquele núcleo que faz a gente rir, que já traz no dia a dia situações mais absurdas dentro de uma novela para dar aquele alívio cômico para a gente rir um pouquinho. Eles eram do núcleo cômico e na última cena em que aparecem essas 3 pessoas, o homem está saindo do mar e aí focaliza as 2 mulheres dele como grávidas, uma de frente para a outra, e uma musiquinha cômica no fundo. Quer dizer, você tem aí a representação de um trisal, mas é um trisal no cômico. Via de regra, as novelas não trazem muito isso. As noções de swing, as noções de relacionamento aberto, quando trazem, normalmente ou trazem para o cômico ou trazem para o problema, para uma situação de problema até que a relação é desfeita. E isso também é cultura. E é claro que isso está enraizado naquela questão de você reprimir o que é considerado luxúria, ou seja, você reprimir a questão sexual visando mais ao prazer do que à reprodução. Isso sim tem raízes religiosas, numa religiosidade judaico-cristã, e que vai se arraigando por outras partes, por outros pedaços da nossa cultura. Quando a gente pensa, por exemplo, no casal romântico padrão de um filme, é um homem e uma mulher. As histórias românticas dentro do padrão do cinema, da televisão, você que é ator, o Graça que está aí vai poder ajudar a gente também, as grandes histórias de amor, as grandes narrativas de amor contadas pela arte, pelo cinema, pela televisão,
via de regra, um homem e uma mulher, e acabou. E isso acaba construindo também a cultura da gente. A gente está exposto a esse tipo de material todos os dias, e a gente tem a tendência de achar, não, isso é o normal. Qualquer coisa que fuja disso não é normal. Mas eu acredito, Gabriel, que a base dessa discussão do que é normal ou não é normal, até para a escolha de um material pornô, para a escolha de uma sexualidade, eu acredito que as pessoas nem escolhem a sexualidade. Eu sempre falo isso e me corrijo na hora. É natural, já é uma orientação, a pessoa já nasce com esse desejo, né? Mas eu acredito que está em grande maioria, não sei nem se existem outras referências. A contradição é a Bíblia. Né? A primeira contradição que as pessoas abrem a boca para falar é o seguinte: não está na Bíblia, afirmam isso, né? Que há contradições aí também. Não está na Bíblia, que eu sigo, e esse é o certo. Eu vi um vídeo de um deputado, que eu nem vou dar ibope para ele, a respeito da questão da natura, e ele virou e falou assim: eu não estou aqui para saber da tua opinião, eu estou aqui para falar a verdade. Olha que frase. Primeiro, ele já foi totalmente autoritário, que não está aqui para ouvir a tua opinião, ele já não é nada democrático. E outra coisa, eu estou para falar a verdade, então ele é detentor da verdade. Aí ele segue dizendo, porque a Bíblia fala a verdade. Que Bíblia é essa? Eu aprendi desde criança, eu sou criado em igreja católica, e fui coroinha, frequentei a igreja, grupo jovem, e eu fui criado com uma perspectiva de que Deus é amor. Na minha casa, nunca ninguém foi discriminado na minha casa. A gente cresceu num ar livre, via preconceitos na família, bastante. Não vou dizer que não existia, que não era uma família perfeita. Mas, graças a Deus, na minha família, especificamente com a minha mãe, com as minhas irmãs, a gente sempre teve uma liberdade muito grande de discutir esses assuntos. Então, assim, o Deus que eu acredito, o Deus que eu converso, o Deus que eu tenho a fé, ele é amor. A partir do momento que eu não transmito amor ao próximo, não tenho empatia pela situação que aquela pessoa está passando, que está vivendo, eu já não tenho esse Deus. Eu estou falando só de uma religião, só de uma crença. Se a gente for para outras milhares, a gente vai viajar na maionese. Mas que petulância, e que mundo nós chegamos hoje de pessoas que têm o poder da comunicação, de tantos seguidores falar tanta babaquice, né? É algo assim que te importa o que o outro faz entre quatro paredes, né? A Natura, que é uma marca que perpetua aí várias campanhas, inclusive, acabou de sair a notícia que na Ibovespa que disparou aí para cima a campanha dela. Então, o povo de marketing, ó, se garantiu na escolha. Né? Então, assim, que interfere na vida de um cristão, na vida de um bandista, de alguém do candomblé, o que seja, o que aquela pessoa faz ou deixa de fazer? A Natura passou a vida inteira, anos de marca, fazendo propagandas com várias referências paternas, maternas, enfim. Porque um ano ela escolhe criar diversidade, as pessoas nem viram a campanha ainda, de repente ia ser uma soma do Tami ali dentro, não sabe nem como é que vai ser a campanha e já está sendo bombardeado de tudo que é jeito. Eu acho que o mal dessa pandemia, na minha opinião, eu sempre falo isso, é mostrar aquele mau caratismo que estava enraizado dentro de tantas pessoas e que a mídia, e eu não vou citar nomes de algumas referências poderosas da política, estimulam isso, as pessoas a colocarem para fora aquele mal que tem dentro, né? Mas... Concordo muito com você. Eu lembro muito de uma frase do Humberto Eco, que é uma pessoa que academicamente eu respeito muito, que ele disse que a internet deu voz a um bando de idiotas. Quer dizer, essas pessoas, eu sei de quem é a pessoa que você está falando, que fez essa crítica com relação à campanha da Natura com o Tami Miranda, ela já era uma pessoa influente por causa da questão da religiosidade, de ser um líder de uma religião famosa e tal. E assim, no caso, eu consigo entender, e entender não quer dizer concordar de forma nenhuma, porque essas pessoas, elas pensam que sexo está reduzido ao órgão genital do nascimento. Então, a pessoa nasceu com uma vagina, ela segue por este caminho, a pessoa nasceu com um pênis, ela segue por este caminho. A gente já tem academicamente vários estudos, desde Simone de Beauvoir, lá nas décadas de 1950, 1960, passando por Jacques Lacan, décadas de 1960, 1970. A gente tem uma pessoa que hoje está viva, veio ao Brasil faz uns 2 ou 3 anos, que é Judith Butler, que trabalham a noção de que a sexualidade vai muito além do órgão genital com o qual você nasceu, porque inclusive ele pode ser modificado ao longo da vida cirurgicamente.
E para além disso, o órgão genital, ele não é o definidor absoluto de qual vai ser a sua identidade sexual, como masculina, feminina ou como outra, não existem apenas essas duas, e também não vai ser definidora do seu comportamento, as pessoas para quem você vai demonstrar afetividade erótica. Ah, eu nasci com um pênis, então obrigatoriamente eu tenho que ter uma identidade masculina e eu vou me relacionar, vou me interessar por mulheres, que é o sexo oposto. Então você já tem vários estudos aí em várias áreas diferentes, principalmente nas ciências do comportamento, que indicam que não funciona desse jeito. Não precisa funcionar desse jeito. Você vai ter a pessoa que vai nascer com o sexo biológico, vai ter a identidade igual ao sexo biológico e vai se interessar por pessoas do sexo oposto? Vai. A maioria das pessoas até funciona dessa forma. Mas você tem aí a natureza, porque isso não acontece só com o ser humano, existem mais de 500 espécies de animais que mantêm relacionamentos homoafetivos. Inclusive tem peixes aí, que se mutam, né? Transformam a sexualidade para poder procriar. justamente, sapos africanos que, dependendo da quantidade de gênero que há numa determinada comunidade, há uma comunidade que tem muitas fêmeas. Algumas fêmeas são capazes de desenvolver um órgão sexual masculino para poderem perpetuar a espécie. Isso é uma questão natural. Um animal de extrema bravura, que a gente tem como símbolo de extrema bravura, que é o leão. O rei leão, o rei da selva. Há inúmeros estudos que demonstram relações homossexuais entre leões machos. Que o leão ele só vai procurar a fêmea para reprodução. Se é que existe uma sexualidade do leão, ela pode ser desenvolvida com outros leões machos. Então, assim, o argumento de natural ou não natural, ele cai quando você pega outros exemplos dentro da própria natureza, que foi criada por esse Deus de amor. E aí os animais, eles seguem o instinto deles, instinto que existe também no ser humano. E aí a gente está falando de sexo. E aí é claro que você tem uma necessidade de controle. Michel Foucault é um cara que escreve muito sobre isso, sobre a questão do domínio da sexualidade alheia. Então, quando a gente fala, e aí eu vou me permitir falar um palavrão aqui agora, que a gente ouve dizer, fulano está preocupado com alheio, com o que o outro faz com o seu... Isso não é novidade nenhuma. Isso desde muito tempo que o sexo é uma questão de controle, inclusive por governos. Havia uma preocupação muito grande de que você tinha que ter mão de obra para trabalho e você tinha que ter gente que perpetuasse a sua espécie. Não estou falando de espécie humana, estou falando de raça, estou falando de etnia. Era uma coisa obrigatória. Então você não podia liberar tanto o sexo. Você tem que ter, não, tem que casar, tem que ter filho. Esses cidadãos romanos que eu falei, que podiam transar com os escravos, podiam transar com menininhos e coisa e tal, eles obrigatoriamente tinham que ter uma esposa e constituir uma família. Isso era a primeira obrigação deles. Se sobrasse tempo para manter o status de cidadão romano, ele poderia transar com outros homens na posição ativa, ele penetrando os outros. Mas ele tinha uma obrigação social, que era perpetuar o Império Romano, que era produzir outros cidadãos romanos, era a reprodução. Então, quer dizer, essa necessidade de controle da sexualidade, que já foi, em alguns momentos é da igreja, em outros momentos é do Estado, isso é constante desde que o mundo é mundo e desde que o ser humano se organizou e entendeu que uns têm poderes hierárquicos sobre os outros. Sejam poderes religiosos, sejam poderes do Estado, por meio do Estado, e a gente sabe que a homossexualidade, a prática da homossexualidade é proibida com pena de morte em vários países, e aí você vai dizer assim, mas são países com cultura atrasada e tal. Nananina, não. Em vários estados americanos, que é na Constituição dos Estados Unidos, não é a federação. Os estados podem legislar sobre várias coisas. Tem vários estados em que a homossexualidade é proibida hoje. Eu não estou falando de 100 anos atrás. Estou falando hoje. A homossexualidade é proibida. A gente entrou nesse assunto mais a fundo da sexualidade. Por quê, gente? Porque ela é um ponto inicial que leva o cidadão a escolher o material que ele vai ver pornográfico e os seus desejos incubados, né? Porque, às vezes, muita gente vai lá no quartinho, no banheiro, pega o celular, entra no site pornô e vai olhar vídeos, né, aos quais não pode se expressar publicamente, mas vai lá se masturbar pensando numa realidade que talvez nunca vai chegar por medos da cultura que vive, ou familiar, ou religiosa, social, o meio que vive. Então, assim, eu acredito que a premissa do ser humano é tentar se descobrir, é tentar se aceitar, é tentar conviver consigo mesmo, porque
O material pornográfico, até onde a gente sabe, ele é igual é aquele velho ditado do clichê, ele é igual o veneno, né? O que é de mais faz mal, o que é de menos faz menos. Tem cientistas que falam que 1 hora diária se masturbando, vendo filme pornô é saudável para você conhecer o seu corpo, suas zonas de prazeres. Tem outros cientistas que falam que você recorre a esse material por estresse, por ansiedade, sei lá, por desconforto na relação que vive, ou na que não vive, né? Não tem um companheiro, não tem uma companheira, então vou recorrer a esse material para desestressar. O que eu falo é o seguinte: primeiro ponto, o que eu vejo também, que eu falo sem propriedade alguma psicológica, mas é que você se conheça, né? Que você se conheça e reconheça os seus desejos antes de buscar esse material. Já tendo esse passo adiantado, que já é um grande sucesso para a tua vida tranquila, aí eu te pergunto, Gabriel, eu tenho uma namorada, eu tenho um namorado, eu sou solteiro, o que me leva a buscar o filme pornô? Já que eu tenho uma companheira ou um companheiro do meu lado para me satisfazer teoricamente sexual. Primeiro porque, assim, a gente pode ter um controle das nossas ações, mas a gente não tem controle sobre as nossas pulsões. Então, por exemplo, todos nós temos pulsões, uma das 3 básicas é a pulsão sexual, é o desejo que a gente sente. E, assim, de acordo com as ciências do comportamento, de acordo com a psicologia, com a psicanálise, você pode controlar os seus atos. Então, por exemplo, hoje eu tenho um comportamento sexual, mas eu resolvo entrar para uma determinada religião, me converter, e aí eu vou deixar de praticar determinadas coisas. Ok, mas você não vai deixar de desejá-las. Você pode deixar de praticá-las, e aí você tem que ter um autocontrole importante. Por quê? Porque várias pulsões que estão aqui na sua cabeça, estão no seu subconsciente, elas vão continuar lá. Não dar vazão a elas, represá-las, pode causar uma série de desconfortos. Aí, por exemplo, vou utilizar a pornografia como válvula de escape. É uma possibilidade, primeiro pela acessibilidade, e hoje você tem um smartphone, você tem um celular com acesso à internet, e você tem sites que você entra lá, não pergunta nem se você tem mais de 18 anos. Já libera lá todas as opções para você assistir. Então tem uma questão de acessibilidade, que a internet, sem dúvida nenhuma, modificou esse mercado como nunca antes. De certa forma, banalizou, né? Banalizou porque, assim, eu costumo falar que antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, era muito mais difícil o acesso, então o erotismo, a imaginação, ela existia mais. Hoje é tudo muito explícito, né? Tanto que eu sempre falo, transar, ter relação sexual é tão fácil nos dias de hoje, via aplicativos, se masturbar via vídeos, que o conhecer o outro, entrar no coração do outro, entender as qualidades e defeitos do outro, é o que é mais raro hoje em dia, né? Era o contrário há 15, 20 anos atrás, né? Justamente, justamente. E assim, o ser humano, ele naturalmente não é monogâmico. Você tem, de novo, voltando para exemplos de animais da natureza, você tem animais que são monogâmicos e que quando o companheiro ou a companheira morre, ele fica sozinho para o resto da vida. O ser humano, ele pode ser culturalmente, nós, por exemplo, vivemos numa cultura monogâmica. Você não pode ter 2 esposas, 2 maridos. Legalmente você não pode. E 2 namorados, 2 namoradas, a sociedade vai te olhar meio assim, vai dizer que tá meio esquisito isso daí. Tem que ter um namorado ou uma namorada só. Aí eu tenho meu namorado, minha namorada, meu companheiro, minha companheira, meu esposo, minha esposa, mas mesmo assim eu continuo assistindo pornografia. Aí entra aquela história que você estava falando. Por exemplo, qualquer medicamento tem uma dose certa, que a gente chama de posologia. Se for demais, pode virar veneno. Se for de menos, provavelmente não vai ter o efeito que é desejado para ele. Então, pornografia também pode ser encarado dessa mesma forma com praticamente tudo na vida. Qualquer coisa que você trabalhe com o exagero, com a noção de exagero, comer demais, dormir demais, se exercitar demais, fazer sexo demais, assistir pornografia demais, isso pode e provavelmente vai fazer mal. Quando é que a pornografia não faz mal para mim? Quando aquilo, para mim, não é o principal da minha sexualidade. Porque, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de fazer sexo com o meu companheiro, minha companheira, mas eu prefiro, em vez de estar ao lado dele ou dela, eu estar assistindo pornografia, Ou usar o aí eu filme tenho um como suporte, problema. né? Ou eu só consigo transar com ele ou com ela como suporte do vídeo. Aí já pode ser um problema, né? Justamente porque aí o que vai te dar
o tiro inicial, o gatilho, na verdade, perdão, o que vai te dar o gatilho não é a pessoa que está ali do seu lado. Eu preciso de um outro material para que esse gatilho seja dado. Então aí você tem uma situação que também depende do relacionamento. Se para outra pessoa tiver tudo ok, ela entrar na onda, coisa e tal, o combinado não sai caro. Mas assim, isso, se eu começar a trocar a pessoa que está comigo pela pornografia, provavelmente eu vou começar a ter problemas. A pornografia, ela entra como entretenimento. A partir do momento em que eu tenho uma troca da realidade da minha vida, da realidade do meu afeto e das minhas relações com outras pessoas de carne e osso, e eu faço uma troca por esse tipo de material, onde eu vou gozar fisicamente, mas a demonstração de afeto, etc., vai faltar ali, isso passa a ser um problema neste momento. O consumo da pornografia, ele tem que ser encarado como entretenimento, não como algo que vá substituir outra coisa na minha sexualidade. A pornografia, ela pode ser considerada uma arte? Por exemplo, como outros gêneros de filme, eu vou escolher assistir uma comédia, hoje eu vou escolher assistir um romance, ele pode ser considerado que tem um enredo, tem um roteiro, tem uma mensagem a ser passada? Existem autores hoje, diretores que foram por esse viés mais artístico, ou popularmente falando é só o pancadão do ato sexual por si só? Tem. Você pode procurar, você pode ver que vários filmes, eu vou mencionar um pouco mais antigo, que inclusive no momento de classificação eles ficaram em cima do muro, Calígula? se era policial. Esse esse hoje já é classificado Né? como pornográfico. Eu ia falar do Instinto Selvagem, de 1992, se eu não me engano, com a Sharon Stone e o Michael Douglas. Não aparece o ato sexual explícito, como aparece em Calígula, mas assim, houve na época um problema de classificação com esse filme. Eles não sabiam direito como classificá-lo. Tentando voltar à sua pergunta se pornografia pode ser encarada como arte. Olha, temos artistas aqui que estão assistindo a gente, vou poder responder também do ponto de vista deles. Não há um posicionamento único com relação a isso. Mas, via de regra, eu vou mencionar aqui um exemplo que é bem claro, saindo um pouco dos filmes e indo para a fotografia, um fotógrafo que chama Robert Mapplethorpe. Ele fotografou muito nas décadas de 1970 e 1980, e ele fotografava o mundo underground de Nova York. Então, o que a gente comumente chama de inferninhos e tal, ele ia nesses lugares e fazia fotografias que já foram expostas em museus. Essas fotografias têm um conteúdo sexual explícito. Não tem nada disfarçado, sombreamentos. Não, tá ali explícito tanto de atos sexuais, muitos deles marginalizados, porque trabalha com fetiches, trabalha com objetos, uma série de coisas, e as fotografias do Robert Mapplethorpe são consideradas arte. Não se discute sobre tem um isso. grande diretor, né, Lavoisier, né, que fez o Anticristo, fez outros filmes também, que existem cenas, inclusive, cenas fortíssimas de penetração, de órgão genital masculino excitado, e é um filme extremamente artístico, né? Ele aborda várias questões. Então, assim, foi uma das referências que mais me veio na minha cabeça quando eu recebi essa pergunta, que eu já tinha mais ou menos a resposta, mas eu queria falar, logicamente, com um especialista para a gente tentar entender, porque, assim, na minha cabeça, é só aquela época da Emanuele, da Bandeirantes, que era erótico, ou não, ou era o pancadão do sexo, aquelas revistinhas. O que eu levo a essa conclusão, Gabriel, assim, no meu ponto de vista, é que a perversidade, a malícia, o desejo, ele está muito mais na mente do que propriamente no que você está olhando. Quem já não viu uma pessoa completamente vestida, direitinha, sem nada à mostra, e teve um desejo avassalador por ela, imaginar partes íntimas, imaginar posições sexuais. Isso é pornografia, no meu ponto de vista. É você imaginar ações sexuais com aquela pessoa que nem não está ali disponível para aquilo. Então é a tua imaginação mesmo, de eu ver uma revista de produtos de cosmético, de calcinha, de cueca, e ter imaginações. Então eu acredito que aquele ditado clichê que as pessoas sempre falam, que a maldade está na tua cabeça, eu acho que é real. Eu acho que é real. E aí, só para pegar esse... Pode falar, Gabriel, depois eu te completo a pergunta. Não, só rapidinho, eu concordo com você até pela questão do seguinte, como eu falei, eu trouxe aqui dois autores que trabalham com duas linhas diferentes. Se você for trabalhar com Roland Barthes, ele vai fazer essa divisão do erótico e do pornográfico. O erotismo poderia ser trabalhado artisticamente, o pornográfico não.
E aí a fronteira entre os dois é o quão explícito o sexo está naquela representação. Se tiver ali explícito e não precisar imaginar nada, é pornográfico. Se você precisar imaginar alguma coisa, como no exemplo que você deu, a pessoa totalmente vestida, mas você já imagina coisas, isso seria considerado erótico. Essa divisão, ela é muito questionada hoje. Já no outro caso que eu te falei, Dominique Manguenot, que eu acho que você concorda um pouco mais com ele disse que a pornografia não está no material em si, mas no uso que é feito dela. E aí que eu até dei o exemplo daquele catálogo de Tu sabe roupas por que que eu íntimas e falo tal. isso? Por que que eu falo isso? Porque a pornografia, o desejo sexual, ele também pode estar relacionado a sons, não só a imagens. Quantas pessoas buscam mensagens que recebeu no passado, de desejo, às vezes não é nem sexual, mas ouvir a voz te remete a alguma situação, ou que você já viveu, ou que você deseja, imagina viver. Então, assim, eu acho que buscar o sexo de uma forma exagerada é o problema. Agora, você buscar ferramentas que vão te dar prazer, que vão te dar desejo, seja ela um filme pornô, um áudio, uma foto, uma revista, isso vai depender exclusivamente de você, né? Não é outra pessoa que vai determinar se é certo ou errado a tua escolha, né? Justamente, tem um comentário aí do Graça interessante que ele acabou de publicar. Ó, se é feito por alguém já validado como artista, é considerado arte. Se não, se é da indústria, não é considerado. Então ele vai para as condições de produção do discurso. É um caminho válido também. Eu acho que é possível. Sim, Mas aí a questão da indústria... mas aí, desculpa a dúvida, como é essa validação como artista? Aí você tem que perguntar para o Graça. Ah, Porque, Graça já... inclusive, eu ia... Não é? É a minha pergunta. Quem valida o artista? Acho que eu vou marcar uma live com Graça. Para a gente entrar nesse assunto. Tem um famoso teatrólogo em São Paulo que ele trabalha muito, teatro oficina, e que ele trabalha muito com nudez. Ele é artista, então José eu vou partir Celso. do princípio... José Celso, maravilhoso. Então, e aí eu vou partir do princípio, então, de que tudo que ele produz não é pornográfico. Dá para discutir, discutível. Assim, academicamente eu consigo trabalhar melhor. Claro que o Graça está trazendo o ponto de vista do artista, extremamente válido, super válido. Academicamente eu ia apanhar se eu viesse com essa ideia que ele, na minha defesa de doutorado, eu ia apanhar. Hoje eu trabalho mais com essa ideia realmente que depende mais dos usos que você faz do material do que depender do material em si. Então, um material pode ser pornográfico para mim e não ser para você. Olha, porque eu faço um uso dele que visa o gozo sexual e você não. não que eu queira. A gente tem 10 minutos, porque o Instagram que dá pra gente. Eu fico com sede. Gabriel, se eu te mostrar aqui o tanto de pergunta que eu recebi, só pra você ter uma ideia, não sei nem se vai dar tempo de responder isso, porque eu acho que é muito complexo falar sobre a questão do gosto, né? Por exemplo, filmes com anão, animais, grávidas. É muito complexo esse assunto para a gente falar em 3 minutinhos, acredito. Tem outra questão também. Vamos só finalizar, Gabriel, com a questão que é factual zona, que é a questão da campanha da Natura, que a gente prometeu que ia terminar a live com isso, para não deixar o pessoal na mão. A gente pode até pensar numa segunda live, se você topar, que eu acho isso maravilhoso, essa troca de informação. O que é realmente ser pai? Sabe, com milhões de pessoas desassistidas, com milhões de pais com órgãos genitais masculinos, não considerando as crianças como filhos, não pagando pensão, não dando amor, que é o principal. A gente não fala nem do financeiro. Aparece uma artista, filha de uma celebridade, alguns chamam de subcelebridade, que já passou por várias coisas na vida dela, que se reergueu, que é um ser humano que erra e que acerta, e fortunadamente foi convidada para fazer uma campanha do Dia dos Pais que ninguém nem sabe se ele vai ser o protagonista, ou uma participação, ou uma referência a mais da diversidade. O que está acontecendo com a população brasileira? Esse bombardeio meio a uma pandemia, que eu também não posso deixar de falar, gente, a gente tem dados aí, não sei se os dados do Gabriel conferem com o meu, houve um aumento aí de 18% no Pornhub, que é um dos maiores sites pornográficos do mundo, nesse período de pandemia, que eles liberaram o conteúdo premium, então as pessoas caíram em cima, 18% é muita coisa pro consumo pornográfico, então assim, você que está assistindo supostamente deve ter visto um videozinho aí durante a pandemia, vamos falar mais sobre isso na segunda live, que está muito interessante, mas Gabriel, e o Tami? O que você que estuda
essa questão da sexualidade, porque assim, ele não tem nada a ver com a pornografia. A mãe já fez alguns filmes, mas não é essa questão. Será que não está aí uma questão com a Gretchen? Será que é só a sexualidade? Tá aí um problema que é profundo, que é vasto, mas assim, que gira muito em torno da noção de que para ser pai você precisa de um pênis, ou pelo menos ter nascido com um pênis. Está muito clara essa mensagem dessa pessoa que falou isso, sobre essa campanha da Natura com o Tami Miranda, que é filho da Gretchen. E assim, você tem uma pessoa que quando era a Tami, inclusive posou, então se aproxima um pouquinho da pornografia, porque posou para uma revista de nu. Com todos os desejos e feitiços. Se é artístico ou não. Justamente. Por ser filha de um símbolo sexual, na época, e aí teve toda a questão da transição de sexo, da transição de identidade sexual, era a Tami, hoje é o Tami, e aí você vê que é uma noção de figura paterna que é bastante ultrapassada, porque é uma noção de figura paterna que está primeiro presente, se estabelece em cima da posse de um pênis, de ter nascido com um pênis. Que a gente volta no começo da live da joia, do poder. Justamente. Quer dizer, Tami Miranda não pode exercer esse poder paterno e, portanto, um poder patriarcal. Porra, eu sou homem, o que me estabelece como homem é o meu pau. Agora eu vejo o que eu acho que é uma mulher que vai entrar numa campanha que deveria ser estrelada apenas por homens, porque é de uma figura que só pode ser ocupada por um homem. Cara, o homem mais tradicional, ele sente inclusive um perigo de perder o seu status. Porque o seu status é garantido pela posse do seu pênis, que em teoria não é possuído por aquela outra pessoa, ou pelo menos ela não nasceu biologicamente com um. Então você tem aí um exercício de poder baseado na posse de um pênis. Basicamente é isso. Tami Miranda, de acordo com esse discurso, Tami Miranda não pode ser pai porque não nasceu com um pênis. E aí você está reduzindo a noção de paternidade à posse de um pênis. Basicamente é isso. Eu acredito que só veio ao público o pensamento machista, opressor, de uma sociedade que quer impor o que é ser um pai, que é o espelho deles. Quantos pais que batem nas próprias mulheres, deixam os filhos de lado, estão levantando bandeira em rede social? Mas antes, Gabriel, da gente encerrar, que está maravilhoso esse papo, eu te convido, você que não assistiu inteira, volta depois, vai estar no YouTube, no LTV, mas eu não posso deixar de agradecer um parceiro da gente, que sem ele a gente não estaria fazendo a live, que é a ID Connect, gente. Chegou aqui em Cuiabá, já está aqui nessa zona da rodoviária Parque, do centro de Cuiabá, e você tem planos a partir de R$ 79,90. ID Connect, eu vou colocar o telefone no YouTube, liga lá para eles e pergunta se na tua região tem ID Connect, fibra ótica, internet de excelente qualidade. Eu indico, e é a que está transmitindo a gente aqui agora. Gabriel, eu não tenho palavras para agradecer, eu tenho milhões de assuntos aqui para a gente discutir, mas eu não quero que o YouTube seja mal educado, o Instagram mal educado com a gente, derrube, como já aconteceu algumas vezes. Eu queria encerrar novamente com essa frase que eu acredito que seja uma referência de pornografia hoje, que a gente pode até aprofundar numa segunda, que a pornografia funciona como um espelho do que o sujeito deseja fazer sexualmente. Reflitam sobre isso. O que vocês buscam é o que vocês gostariam de fazer e participar. E só corresponde a vocês. Ninguém tem nada a ver com isso. Olha, eu queria agradecer, Gabriel, sem palavras, acredito que agradecer vocês que estão aqui quase 1 hora com a gente, acompanha o nosso canal LTV, a gente está indo no YouTube para quase 1 milhão de visualizações em apenas 4 meses, isso eu agradeço a você que confere as nossas lives, os nossos IGTV, e a gente está aqui ralando meio à pandemia para fazer um trabalho bacana, um trabalho de excelência para os espectadores, para ficarem mais informados, sem tabu. A gente fala de assuntos científicos, a gente fala de assuntos de humor, tudo, porque a gente leva entretenimento para você e informação na sua casa. Muito obrigado. Perfeito. Yuri, primeiro, parabéns pelo seu projeto. Eu sei o quão profissional você é.
e tá com esse projeto aí desde o final do ano passado, início desse ano. Parabéns, eu tenho acompanhado você, tenho acompanhado dentro do possível suas lives. É um projeto muito bacana, tenho certeza que já é um projeto vencedor. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui podendo conversar com você e com todas as pessoas que acompanham você e o seu projeto. Estamos à disposição para uma segunda parte dessa conversa, que me deu muito prazer e muita honra de estar aqui. Boa noite para você, boa noite para todos, e sempre lembrando, pornografia como entretenimento. Numa segunda parte a gente conversa sobre outras coisas, pornografia também não é só coisa boa, tem umas coisas ruins também. Então merece a 2. Foi gostosa a live. A gente conversou bastante antes, eu e o Gabriel, mas eu falei para ele, vai ser maravilhosa. Fluiu bem, a gente falou com o nível de conhecimento sobre o assunto, que não poderia ser diferente com você, mas convido você para 2, para não cair na nossa cara. Boa noite, Graça. Não desmerecendo os outros convidados, que eu amo vocês. Vocês estão em todas as lives e estão aqui de novo, vão estar no YouTube. Mas olha, obrigado pela audiência. A gente se encontra aí no próximo encontro, segunda-feira. Tchau. Falou.